Vamos falar um pouquinho mais de SQL. Eu trouxe aqui para vocês os tipos de dados que o MySQL aceita. Essa listagem ela está pulverizada em algumas páginas dentro desse endereço aqui, data types, ok? devmysql.com/doc/Hefman/8.0, que é a versão do MySQL, em inglês, data types. Para quem quiser acessar direto lá e dar uma olhada lá, devmysql.com, certo? https devmysql.com, na caixinha de pesquisa põe data types ou doc e depois data types, ok? Que ele vai levar vocês direto para onde está a área onde está essas informações. Eu dei uma aglutinada nela aqui para que vocês pudessem observar. Quem quiser dar um pause depois de dar uma observadinha, se tiver curiosidade, eu não vou falar uma por uma, porque senão vai se estender demais e vai ficar muito chato de vocês assistirem o vídeo, ok? Então eu vou partir para o hands-on. Lá no hands-on, se eu sentir que a coisa ficou dúbia, eu paro e volto aqui mostrar o tamanho do data type. Por exemplo, eu uso muito o Big Int. O Big Int é gigante, estão vendo? Ele é muito grandão. Por que eu uso o Big Int? Porque ele cabe qualquer tamanho de identificação numérica que eu for usar, certo? Por exemplo, se eu quiser colocar a população da Terra aqui dentro, eu acho que dá. É mais de, milhão, não, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, eu acho que é quintilhão, hepta, 9 quintilhões, deve ser, certo? Vamos lá, vamos para o hands-on. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu espaço, meu database, meu table space, chamado também de table space. Ok? Criou. Vamos entrar no table space ou database. Certo? Ele deu database change, quer dizer que eu não tinha nenhuma database selecionada, ele selecionou o database aprender para mim. Ok? Vamos criar a primeira tabela. Vamos dissecar esse comando aqui para vocês agora. Create table. Vocês podem observar que create tem vários tipos, inclusive database. Aqui em cima nós fizemos um database, ok? Create table. Clientes. Esse clientes fui eu que disse que o nome dele é clientes, ok? O create table é o comando. Eu poderia estar criando aqui create table alunos, por exemplo? Poderia, certo? Eu estou usando o exemplo de um database clientes. Exemplo muito tosco, tá, gente? Não é uma tabela real, igual funciona numa empresa, não, tá? Eu vou usar exemplos bem simples. Incrementar esses exemplos depois vai ser com vocês, ok? Nome. Tá, desculpa. ID. Esse ID é o nome que eu dei, certo? Eu podia usar identificação aqui, certo? É quase um hábito usar o ID como identificação. A gente pega isso muito dos exemplos que a gente vê de outras pessoas, exemplos na internet também que vem com o ID, o pessoal acaba pegando o ID como identificador individual da tabela, ok? Poderia chamar identificação? Poderia, identificação, também estaria válido, ok? Ou identificacão, né? Que seria identificacal, porque você não usa, tá? Poderia usar? Poderia, mas pode criar um problema. Vocês usarem os acentos e
os sinais do português aqui, ok? Dentro das tabelas eu posso usar tio, acento, C cedilha? Pode. Nas informações que vocês colocarem dentro das tabelas, pode. Porque existe uma coisa chamada collation, que eu vou explicar daqui a um pouco para vocês, mais para frente, em outro vídeo, tá? Eu vou explicar como é que funciona o collation. Por enquanto eu vou ficar mais simplesinho para vocês não se atrapalharem muito. E nem eu me atrapalhar muito, ok? Então tá. Big Int é aquele tamanhão daquele tipo de dado que eu mostrei aqui em cima para vocês, ok? Júlio, eu poderia usar o int? Poderia. O problema é, digamos que você amanhã, hoje você não é, você atende a contabilidade do seu Joaquim, certo? Você está fazendo um sistema contábil para o seu Joaquim. Se você estiver fazendo, por exemplo, um Facebook ou um Twitter e vocês caírem na tentação de usar um int aqui, o Big Int suporta todo quanto é tipo, provavelmente até a população da Terra em IDs, mas o Big Int suporta bem o tamanho que vocês precisarem, ok? Vocês sentaram para fazer um cálculo, chegaram à conclusão, porque isso é calculado, tá, gente? Depois eu vou tentar passar um modelo de cálculo para vocês. Se vocês chegarem à conclusão que não vão usar não vão chegar nesse tamanho, certo? Então use o int, use um tamanho menor, certo? Aqui, ó, o int, certo? Mas se vocês acharem que vão precisar, não tenham medo. Primary key. O que é uma primary key? É a chave primária. Estou dizendo para o sistema, para o database aprender que nessa tabela existe um primary key, existe uma chave primária que ela identifica através desse nome que eu dei ID aqui, que é um Big Int, que ela identifica essa tabela esses dados através do ID, cada linha desses dados através de um ID, certo? Cada cliente terá um ID interno. Isso aqui não é o ID, é a identificação, por exemplo, do número de identificação do documento da pessoa. Isso está aqui embaixo, ó, documento, tá bom? Não é o ID da pessoa, é o ID da tabela, certo? No caso aqui, da linha que vai identificar um registro, ok? Registro é a palavra, certo? Esse primary key vai ser um auto-increment, quer dizer que ele vai se incrementar automaticamente. Toda vez que eu inserir um dado na minha tabela, ele vai acrescentar um ID aqui, eu não preciso fazer isso na mão, tá? E que esse campo da tabela, das minhas linhas da tabela, não será de maneira nenhuma nulo. Ele é not null, ele não pode ser nulo, quer dizer que ele não pode não conter dados, ele vai ter que sempre conter um dado, ok? O segundo campo, o nome. Ele é um varchar, variável caractere, de 100 posições, certo? E também vai ser not null. Ah, Júlio, Big Int não vai o tamanho, como veio o varchar aqui? Não, Big Int não. Ele é numérico, tá? Ele aceita de menos 9 quintilhões, eu acredito, a mais 9 quintilhões. Júlio, eu consigo colocar números negativos no ID? No ID não, porque ele é auto-incremento, certo? Ele vai incrementar a partir do zero, tá ok? Eu vou usar a parte positiva do Big Int. Mas se eu quiser depois colocar um campo numa tabela numérica, que eu preciso fazer alguma coisa com ela, e colocar números negativos, o Big Int aceita os números negativos até menos 9 quintilhões. Tá ok? Certo? Vamos lá. Data de nascimento. Tipo date. Também not null. O date, ele assume uma data. Vamos ver o date aqui, ó. De 0101,
ano, mês, dia, até 999, anos, meses, 12, dia 31, ok? Certo. Documento é outro varchar, só que dessa vez de 11 caracteres só. Eu coloquei para quem já lida com isso, vai ficar fácil identificar o tamanho do CPF, ok? E também not null. Nenhuma das linhas que eu estou usando aqui, dos campos que eu estou colocando nessa tabela, vai permitir que você coloque valores nulos. O que é um valor nulo? Um valor em branco, não existente. Você deixe de colocar um valor quando preenche essa tabela, esses campos, ok? Vamos criá-los? Certo, criou. Vamos criar outra. Júlio, deixa eu só acrescentar isso para vocês. Júlio, mas o seu cliente não tem endereço, não tem telefone? Sim, tem. Mas o que eu fiz? Eu separei o endereço e o telefone em tabelas diferentes, para que ele possa ter mais de um telefone e mais de um endereço. Se eu usar telefone e endereço na mesma tabela aqui, e eu quiser que ele tenha mais de um telefone ou mais de um endereço, eu vou ter que criar dois registros de clientes, um com telefone X e o outro com telefone Y, e vou ter que criar dois ou três, se tiver 3 endereços, por exemplo, meu cliente tiver 3 endereços, eu vou ter que criar 2 ou 3, inserir 2 ou 3 registros duplicados de cliente para atualizar os endereços dele. Isso não é uma boa prática, é uma prática ruim, ok? Porque você tem, depois vocês vão ver quando a gente fizer as buscas, quando nós usarmos o comando select, que não é legal você ficar repetindo registros com os mesmos nomes e IDs diferentes, tá ok? Vamos lá, vou criar a tabela endereços. De novo, a minha tabela endereços tem um ID que não tem nada a ver com o ID da tabela clientes. Esse ID pertence à tabela endereços. Também um big int, também primary key, também autoincremento e também not null. É o mesmo padrão, certo? Logradouro. Logradouro é o nome. Pode ser uma praça, pode ser uma rua, pode ser uma avenida, pode ser uma travessa, ok? Então, dentro do logradouro vai o nome da minha praça, avenida, rua, travessa, certo? Largo, como tem em muitas cidades por aí, certo? Um varchar, variável de caractere de 150, tá? Para o nome da rua ou da avenida. Também not null, ok? Número, varchar, porque se você quiser colocar um tracinho, alguma coisa dentro do número, ele vai aceitar. Júlio, por que você não usa um número e impede isso? Pode ser feito. Eu aqui por escolha escolhi usar o varchar, tá? Mas vocês podem usar um numérico e não deixar ele colocar caractere nenhum que não seja números, certo? O complemento também com 20, casa, B, apartamento 1850, qualquer outro tipo de complemento que seja necessário. O CEP separado, tá? Com 9 caracteres, também not null. O complemento, eu não sei se vocês notaram, eu não coloquei ele not null. Ele pode ser nulo. Você não precisa preencher, não é obrigado a preencher o complemento, mas o número sim, ok? CEP, bairro, varchar de 50, cidade, estado, país, todos com varchar de 50, ok? Muito bem, aqui é um ponto delicado, ficar ID cliente. O que é isso, Júlio? É um campo que eu vou colocar na tabela para dizer que essa tabela se relaciona com o ID
também se relaciona, além do teu próprio ID, ela vai carregar o ID de um cliente, certo? Eu vou usar o mesmo tipo de campo que eu uso no ID do cliente, eu tenho que usar no ID aqui para ele caber, para ele ficar contido no mesmo tipo de, no mesmo tamanho de poder suportar o mesmo tamanho, porque eu vou referenciar o ID que eu tiver no cliente aqui, eu vou ter no endereço dele. Vocês entenderam? Esse FK vai carregar o mesmo número que o ID do cliente tem. Porque isso aqui nada mais é, a tabela endereços, nada mais é que uma tabela relacionada com a tabela clientes. É um endereço de um cliente, certo? Ele não existe se não houver um cliente. Então, toda vez que vocês tiverem um endereço, ele vai ter que carregar o ID do cliente aqui nessa foreign key, nessa chave estrangeira, certo? Com o mesmo tipo e not null. Quer dizer que ela não pode ser nulo. Você não pode criar um endereço sem que ele esteja relacionado com o cliente. Isso aqui é a base do nosso banco de dados relacional. Existem outros tipos de relação? Existem. Essa aqui é a relação de um cliente para vários endereços. Um para muitos, certo? Depois eu vou mostrar um desenho para vocês e vou falar de todos os tipos de relação que existem. Por enquanto, nós vamos nos satisfazer com essa relação de um para muitos. Um cliente para muitos endereços, ok? Como é que eu faço a declaração da foreign key? Eu vou criar o campo chamado FK ID cliente. Eu poderia colocar aqui chave estrangeira ID cliente? Poderia. FK, que eu coloquei, é só um maneirismo, vamos dizer assim, uma convenção que o povo usa para identificar que você está usando um ID, foreign key do ID do cliente. É bom de ler, é fácil de ler. Esse campo quer dizer que é a foreign key do ID do cliente, certo? E embaixo eu vou ter que fazer uma declaração, que ela vai construir uma constraint. Ela vai declarar uma constraint. O que é uma constraint? Uma restrição. Eu vou colocar a constraint foreign key no campo FK ID cliente da minha tabela aqui, que é a mesma aqui, ó, FK ID cliente aqui em cima, que referencia referências cliente.id. Desculpa, cliente ID, tabela cliente, campo ID. E vou usar uma cláusula que não precisaria ter colocado ela aqui, mas para efeito de facilidade para nós depois, eu vou colocar essa cláusula aqui, on delete cascade. O que ela quer dizer? Que quando eu fizer uma deleção no cliente, ele vai deletar em cascata os endereços desse cliente. Ele não vai deixar o endereço para fora, sobrando, sem uma referência. Ok? Se eu não colocasse esse on delete cascade aqui, qual seria o efeito? Quando eu deletasse o cliente, ele ia dizer para mim, você não pode deletar o cliente, porque ele tem uma tabela nele referenciar, outra tabela referenciando esses clientes. Caso o cliente tenha um endereço, lógico, que ele pode não ter. Certo? Ok, vamos criar a tabela. Muito bem. Criou sem erros. Ó. Minha tabela telefones. Create table telefones. Por que clientes? Por que endereços? Por que telefones? No plural. Porque elas contêm registros de clientes. Certo? Eu posso usar o nome tabela cliente? Pode, você não está proibido. Mas por convenção a gente usa sempre no plural. Para indicar, para ficar fácil de ler, indicar para você na sua memória que isso aqui está preenchido com clientes, com vários clientes, com um plural de clientes. Então tá, vamos voltar para minha tabela telefone. Telefones. ID, certo? Big int, também da mesma forma. Primary key, da mesma forma como eu fiz as outras duas.
auto increment not null. Ok? Segundo, DDI seria o código de descagem à distância, certo? Varchar de 4 not null. Júlio, qual que é o DDI que eu uso? É o mais 55 ou 55 somente, que é o código que identifica o Brasil, certo? DDD todo mundo está acostumado, certo? Varchar de 4 os dois, tá, gente? Eu coloquei 4 porque de repente pode haver uma mudança no país, porque todo dia cresce o número de telefones celulares e decresce o número de telefones fixos, entendeu? Aí pode acontecer de uma hora eles falarem, não, agora o DDI vai passar a usar 3, 4 números, certo? 3 números, porque agora usa 2, o DDI e o DDD usam 2. O DDI usa um sinalzinho a mais de mais lá, né? Mas se você quiser usar o 55 somente, não sei se para discar de fora para dentro funciona, teria que usar o mais 55, ok? Mas de qualquer forma, se houver uma mudança e precisar adicionar mais um número, já está aqui, varchar 4. Telefone, varchar de 10, not null. O FK de cliente, como eu usei no endereço, eu vou usar aqui, BigInt not null. Da mesma forma como é o BigInt do clientes. Eu vou apontar no clientes, tá? Não vou apontar no endereços, não. Ele é FK de cliente, é o mesmo nome que eu uso no endereço, certo? Só que agora dentro do telefones. BigInt not null. E uso a constraint da mesma forma. Foreign key é uma declaração de constraint, de restrição, certo? Que toda a tabela telefone terá que ter um FK de cliente referenciando os clientes da tabela cliente, o ID do cliente da tabela clientes. On delete cascade, igualzinho eu coloquei no endereço. Se acontecer de eu deletar um cliente, os telefones que ele tem vão ser deletados automaticamente. Pode ser diferente? Pode, como eu falei na outra tabela. Ok? Vamos criar. Ok. E eu vou criar uma tabela que não é obrigatória. Certo? Seguindo, quebrando um pouco o exemplo que eu dei até agora. A tabela observações. Eu vou colocar o campo FK ID cliente, além do ID dela, que ela tem que ter, ok? A identificação da tabela, tá? Dos campos da tabela. Ela tem que ter essa identificação. Tem um campo de observação de 250, é um varchar, ok? Eu não vou usar um blob aqui, não vou usar um campo maior de texto, porque não é necessário, tá? E vou usar o FK de cliente. Not null, ele não pode ser nulo, mas eu não vou fazer a declaração da foreign key cascade aqui. Isso para a gente usar nos exemplos depois, certo? Eu vou usar o mesmo, depois quando eu for fazer o select e o delete, eu vou usar as mesmas tabelas com as mesmas referências, ok? E aqui eu não estou colocando o foreign key, vocês podem observar que eu não vou colocar o foreign key, certo? Isso é uma relação fraca, chamada de relação fraca. Não é muito, para quem usa bancos de dados relacionais, não é muito convencional e nem corriqueiro, certo? Eu vou fazer uma coisa para ajudar depois a gente dar os exemplos de buscas, quando a gente for usar o comando select, de alguns tipos de buscas que ficam mais fáceis da gente mostrar. Vou dar até um spoiler, do inner join, do outer join, certo? Que são comandos que a gente usa lá no select, vai ficar mais fácil de entender se a gente usar essa tabela da forma como eu coloquei aqui, tá ok? Tá criada a tabela. Agora nós vamos inserir. O comando chama-se insert. O primeiro cliente que eu vou colocar.
Vocês podem observar. João Carlos da Silva, certo? Inserte o comando, a tabela que vocês vão inserir, clientes. Abre parênteses, nome, primeiro campo da tabela clientes, data de nascimento, segundo campo da tabela clientes, documento, terceiro campo da tabela clientes. Eu não vou colocar o ID. Por quê? O ID é automático, certo? Mas, Júlio, a gente precisa colocar o nome dos campos quando a gente vai inserir e vai omitir, por exemplo, dos campos, que no caso é o ID aqui, eu preciso colocar o nome dos campos entre parênteses que eu vou inserir. E na mesma ordem que eu colocar o nome, data de nascimento e documento aqui, eu tenho que colocar os valores. O nome do meu cliente, certo? João Carlos da Silva. A data de nascimento do meu cliente, certo? Tudo fictício, tá, gente? Se houver alguém me ouvindo agora, me vendo aqui, fazendo exercício, e for João Carlos da Silva, e tiver essa data, por favor, foi mera coincidência, tá? E o número do documento, que também é fictício, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, tá? Só para fazer uma massa de dados. O que é uma massa de dados? É uma quantidade de dados que a gente vai usar depois para fazer outros exemplos, tá ok? Então tá, vou inserir o cliente. Olha, ok, meu comando insert funcionou. Lembrando que insert, o comando, clientes, a tabela que eu vou inserir, o nome dos campos na ordem que eu estiver colocando meus valores lá, certo? Nome, data, nascimento e documento. O valores, o João Carlos da Silva está entre aspas, simples, ok? Para poder fazer a inserção, eu tenho que dizer que estou inserindo um tipo varchar, um tipo de caractere, ok? Porque o meu nome lá é tipo varchar, nome, varchar, de 100. Até 100 caracteres ele suporta, certo? Aqui o João Carlos da Silva aqui, entre aspas. O tipo data também eu vou colocar entre aspas, certo? E eu estou usando um tipo varchar para o documento, então também tem que ser entre aspas, ok? Está inserido, certo? Júlio, mas eu vou inserir um por um assim? Não, você pode fazer o insert, eu faço na minha colinha aqui, o insert, e depois eu insiro tudo de uma vez. Eu colo, insiro tudo de uma vez, ok? Mas você obrigatoriamente, você tem como inserir isso de uma outra forma? Tem. Você pode usar uma interface para o banco de dados. Por exemplo, para o Windows tem uma interface muito famosa chamada Toad. Na verdade, o banco de dados cru, ele é muito difícil de ser usado, como eu estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui é trabalho mais de desenvolvedor, lógico, né? Mais de administrador de banco de dados, ok? Mas você precisa saber como funciona, porque quando você for utilizar um sistema que vai fazer essas inserções, você precisa saber a sintaxe do comando para poder montar o comando dentro do seu sistema, com uma linguagem como Python, como JavaScript, como C, como C++, como outras linguagens que tem no mercado. Tá ok? Certo? Então tá, aqui eu inseri 1, 2, 3, 4, 5 clientes. Certo? Para esses 5 clientes eu vou inserir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 endereços. Quer dizer que mais de um tem cliente que vai ter mais de um endereço. Certo? Foi para isso que eu montei essa estrutura, dessa forma. Olha lá. Aqui. O último dado que eu coloquei, ó, logrador, o número, o complemento, o CEP, bairro, cidade, estado, país, eficaz de cliente, nos valores aqui. Aí no values, no nome dos campos, no values,
eu coloquei o último, o FK1. Quer dizer que este, lógico, como não haviam outros clientes na tabela, eu sabia que o cliente, por exemplo, número 1, que é o João Carlos da Silva, ele é ID número 1, certo? Porque ele foi o primeiro que eu inseri, então teoricamente ele tem que ter o ID número 1. Aqui, o segundo endereço também pertence ao ID número 1. O terceiro já é número 2 também para o quarto. O quinto, número 3, número 3, número 3. 3 vezes. Quer dizer que o sexto vai ter 3 vezes 3 endereços. Não, sexto? Não tem. 1, 2, 3, 4. Ah, não, o terceiro, desculpa, eu errei a contagem. O terceiro vai ter 3 endereços. Isso, dessa forma. O quarto também, 3 endereços. 1, 2, 3, 4 endereços. Júlio, mas são 5. Tem 5. Tem o Jorge Gustavo da Silveira aqui, que é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, o João Carlos ele não vai ter endereço. Para a gente poder usar essa referência depois quando a gente for usar o select. Tá ok? Vamos aprender o select. Muito bem. Eu inseri os endereços e agora eu vou inserir os telefones. Da mesma forma como eu inseri os endereços, eu inseri os telefones. Colei aqui, ele colocou número 1, número 1, número 1, número 1, número 2. Quer dizer que o número 1 tem 1, 2, 3, 4 telefones. Número 2 tem 2 telefones. Número 3 tem um telefone. Número 4 tem um telefone. E o número 5, 2 telefones. O número 5 não tinha, que é Opa, esqueci o nome. Que é o Jorge Gustavo Silveira, certo? Aqui é fictício esse nome, tá, gente? Eu inventei. Se bater com alguém, por favor. Não foi mera coincidência. Então, aqui ele vai ter 2 telefones e nenhum endereço, certo? Digamos que meu sistema, que foi criado lá na linguagem C++, um exemplo, não permite que eu tenha um cliente, tenha o telefone, mas não tenha endereço. O telefone é obrigatório, endereço não. Certo? Ok. Agora eu vou colocar algumas observações na tabela observação. Aqui. Número 1, alguma observação aqui. Número 2, alguma observação aqui. Número 3, alguma observação aqui. Número 4, alguma observação aqui. Número 5, alguma observação aqui. Número 6, alguma observação aqui. Vocês podem ver que eu coloquei observação e foreign key, certo? Aqui é a observação entre aspas, certo? E o meu numérico, que é o big int, em número. Número 1, 2. Então, quais são os clientes que têm observação? O número 1 e o número 2. O cliente número 3, número 4, número 5 não tem observações, certo? É proposital. Ok? Muito bem. Agora eu vou fazer um select bem simples, só para que vocês enxerguem os dados que foram inseridos nas tabelas. Tá ok? Por exemplo, e essa é a minha tabela clientes. Os meus IDs, vocês podem ver que estão na ordem 1, 2, 3, 4, 5, ok? E na mesma ordem que eu fiz a inserção estão o nome dos clientes, com as datas, respectivas datas de nascimento e respectivos documentos. Tá ok? Vamos verificar a tabela endereço para ver como é que ficou? Muito bem, ficou bem organizadinho.
Avenida Brasil, número 10, CEP, X, bairro Tucuruvi. É o único, acho que o único bairro verdadeiro que eu coloquei aqui foi o Tucuruvi em São Paulo. Brasil, número 1, certo? Endereço. O número 2 também, o segundo ID também pertence ao cliente número 1, que é o João Carlos da Silva. Estão notando aqui como é que funciona o relacionamento de uma tabela com a outra? Eu tenho dois endereços, um que tem referência no ID 1, que pertence ao João Carlos da Silva. Quando eu começar a trabalhar com Select no próximo vídeo, vocês vão enxergar isso perfeitamente. Tá ok? Vai ficar bem explícito para vocês isso aqui. Só para confirmar, vou fazer um Select. Eu não estou falando da sintaxe ainda do Select, porque isso é um assunto para outro vídeo. Eu só quero que vocês visualizem o que foi feito. Os telefones. Opa, já escrevi alguma coisa errada. From. O comando from do Select. Certo? Que todos os telefones com os FKs dos respectivos clientes. E as observações. Vocês podem ver que eu usei observacões aqui, observacóis aqui, sem tio, sem cedilha, certo? E aqui dentro eu coloquei observação com cedilha e tio, tá certo? Aqui dentro pode, aqui fora não é recomendado, tá? No metadado, isso aqui chama-se metadado. No metadado você não pode. São dados que permitem o preenchimento de outros dados. Aqui dentro, nos dados da tabela, pode. No metadado da tabela, não pode. Tá ok? Teria que você fazer um ajuste no MySQL para que isso funcionasse. É um pouco complicado isso. Eu acho muito avançado para a proposta que eu estou fazendo aqui. É por isso que eu não estou colocando isso. Tá? Requer mexer nas tabelas de sistema do MySQL. Eu acho que isso não é legal para quem está querendo aprender. Eu estou fazendo vídeo para quem está querendo sair do zero e chegar em algum lugar. Pelo menos um entendimento do que é o MySQL ou o SQL em si. Entenderam? Certo? Eu vou ficar por aqui. Depois vem outro videozinho com mais alguns comandos SQL, mais algumas explicações, ok? Quem gostou, por favor, assina o canal, que ajuda muita gente, certo? Deixa um likezinho. Muito obrigado e até a próxima.